Boa tarde, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Agradeço em especial aí ao Joedson, que vai dar o seminário de hoje, né? Então, Joedson, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Por vir falar aqui um pouquinho para a gente. E pode ficar à vontade, então, para começar o seminário. Tá bom, Elisa. Muito obrigado, tá? Agradeço o convite. Até que enfim que saiu a minha palestra, né, Elisa? Elisa vem me chamando aí, me convidando faz um tempo. E agora saiu. Mas antes disso, eu queria parabenizar você, Elisa, e o pessoal da UF, né, por essa iniciativa de estar promovendo esses seminários. Eu julgo ser tão importante, pelo menos a gente fica em contato das coisas que estão rolando em nossa área, né? Embora estejamos em meio de uma pandemia, né? E o contato pessoal próximo está mais difícil, mas em breve aí, creio que já estejamos firmes e fortes e juntos, né? Bom, parabéns, viu, Elisa? A gente até tentou aqui, o Nacipe Jamils, tentamos aqui ver se faz um negocinho mais perto, mas é difícil o negócio, não é fácil não. Parabéns mesmo, o pessoal aí. Bom, a palestra algumas técnicas em análise não linear, tá certo? Essas técnicas, eu tive primeiro contato com elas assim que o Daniel me falou me apresentou um tema de estudo, né, para minha tese, tá certo? Baseado num artigo dele com o Geraldo e a Pilar. E desde então eu venho junto com ele e com o Geraldo também participa de alguns trabalhos, a gente vem desenvolvendo técnicas num ambiente completamente não linear, num ambiente abstrato, tá? De resultados da teoria linear dos operadores absolutamente somados. E é isso que eu queria falar nessa palestra, tá? A grosso modo, tem até, vou citar aqui algumas curiosidades que estão desde a minha época de eu fazer doutorado, 2011, tá? As curiosidades são problemas que estão em aberto e eu ainda não consegui ver ou fazer e não tive ideias ainda, mas para deixar aí, quem sabe essas coisas sejam resolvidas em breve aí. Enfim, vamos lá. Bom, aí a palestra, né, tem esse intuito de dar uma visão mais global da teoria dos operadores absolutamente somantes, apresentando essas novas técnicas, num contexto bem mais geral, tá? A gente vai para um ambiente com pouco ou quase nenhuma estrutura algébrica envolvida, e eu vou fazer questão também de apresentar resultados recentes, tá? E o interessante dessa técnica é que ela é bem aceita, pelo menos nas publicações que eu consegui apresentando esse tipo de técnica, foram publicações em revistas bem conceituadas da área. Tá? Então, são resultados que eu acho que julgo que vale a pena ser dividido aqui com vocês. Tá? E aí a gente começa com a parte clássica, a parte bem inicial, né? Esse já é um espaço de Banach. A gente considera o espaço das sequências absolutamente pessomáveis em E, definido assim, tá? Com essa norma, ele é um espaço de Banach. Tem o espaço das sequências francamente pessomáveis em E, tá? Que é definido por esse conjunto aqui, tá? E com essa norma aqui, ele se torna um espaço de Banach. Os espaços LP sempre estão contidos nos LP-Weak, tá? E aí eu já vou direto colocar a definição, tá? Não vou protelar muito e a gente tem que pega P maior ou igual que 1, menor que infinito e considera L de A em F os espaços de operadores lineares contínuos entre espaços de Banach, né? Os espaços de Banach A e F. Então, o operador linear contínuo é dito absolutamente P-somante ou simplesmente P-somante, tá? Se ele leva sequências fracas e sequências absolutamente somáveis, tá? Quando isso aqui acontece,
a gente fala que esse operador aqui, ele melhora a somabilidade de sequência, né? Ou a convergência de séries. Tá? Quando a gente diz que melhora, porque ele pega sequências de um conjunto maior e leva em um conjunto, em um espaço menor. Tá? Então, essa é a ideia que está por trás desse termo de melhorar. Então, essa classe de sequência, ela inicialmente foi introduzida por Grothendieck, tá? Ele não, no início ele não deu essa nomenclatura de absolutamente um somante, quando ele trabalhou com isso, ele tinha outra nomenclatura e trabalhava usando uma linguagem tensorial. Tá? Na década de 60, o Pitt, o Mitiage, Peltinsky e o Lindenstrahl, eles assim, mostraram, né, as principais propriedades dessa classe de operadores e com uma linguagem mais acessível, com a linguagem de somabilidade, que foi onde essa teoria assim, ficou mais conhecida, né? Ficou conhecida e pôde-se trabalhar e obter resultados bem interessantes para a teoria linear dos operadores absolutamente somantes, tá? Bom, uma caracterização dessa classe de operadores é que ela tem uma propriedade de somabilidade, tá? Essa é a primeira caracterização. Que propriedade é essa? É que um operador ele é absolutamente P-somante se somente se existe uma constante C maior que zero, ou maior que zero, tal que essa desigualdade aqui ocorre para qualquer escolha de n vetores em E, tá? E n sendo qualquer natural, ok? Então, essa propriedade aqui, essa desigualdade aqui, a gente vamos chamar de propriedade de somabilidade, tá? Ela vai aparecer muito ao longo da palestra. E essa propriedade aqui, ela é super usada quando a gente quer generalizar os operadores absolutamente somantes, tá? Vocês vão ver em seguida que essa é essencialmente a propriedade que os autores mais usam para definir outras classes de operadores somantes, certo? Uma segunda caracterização para essa classe de operadores é o teorema da dominação de Pitt, tá? Ou que eu vou chamar aqui só o teorema da dominação. O que é que ele diz? Ele diz que o Q é absolutamente P-somante se somente se existe uma constante positiva, uma medida de probabilidade de Borel sobre a bola do dual de E, tá? Com a topologia Frank-Stella, e aí ela é o compacto, mas que a norma de U de x é sempre dominada por uma constante vezes essa integral aqui. Tá? Então, esse é o teorema da dominação de Pitt. Ou o teorema da dominação, só. Tá? A segunda caracterização para esses operadores. E é esse teorema que conecta, né, a teoria dos operadores absolutamente somantes com a teoria da medida. Tá? Bom, a terceira caracterização é o teorema de fatoração, tá? E que diz o seguinte, que o é absolutamente P-somante se somente se existe uma medida de probabilidade sobre a bola do dual de E, né? Um operador linear limitado B, definido dessa maneira, dado dessa forma, tá? Acho que esse diagrama aqui ele comuta, tá certo? Esse é o teorema da fatoração. Fatoração de Pitt também, mas aqui eu vou chamar só o teorema da fatoração, certo? Bom, então, um operador é absolutamente P-somante se somente se ele satisfaz a propriedade de somabilidade, o teorema da dominação e o teorema da fatoração. Então, esses três resultados aqui, tá, são extremamente importantes para a teoria, porque a partir deles se obtém vários outros resultados também importantes, tá certo? Existem outros resultados da teoria de tamanha importância, mas eu vou destacar esses por enquanto, tá certo? E por fim também vou falar de mais um que recentemente eu também consegui aplicar essa técnica que eu falo para esse novo resultado aí.
Então, isso aqui a gente chama da tríade, tá? Da teoria dos operadores somantes, certo? E aqui nós temos a propriedade de somabilidade, que é a que é mais usada para definir novas classes de operadores somantes, o teorema da dominação e o teorema da fatoração, certo? Bom, aí eu vou falar sobre as generalizações, né? Esse conceito de operador somante na década de 80, com os trabalhos de Pitt e do Alencar e Matos, esse conceito ele foi generalizado para o ambiente não linear, né, para as aplicações multilineares e polinômios. Tá? Em 2009, o Farm-Johnson ele levou esse conceito de absolutamente somante para as funções Lipschitz, certo? Também um outro ambiente não linear. Citando apenas esse, tem outros, tá bom? Mas vou falar desses aqui por enquanto. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês essas três generalizações, tá? 3 exemplos dessas generalizações. Aí você pega aqui, ó, x, x1, xn, y, espaços de Banach, P1, Pn maior ou igual que 1, sobre P satisfazendo essa desigualdade aqui, tá certo? A gente diz que um operador linear contínuo do produto cartesiano de x1, xn e y é absolutamente P, P1, Pn somante, somente se existe uma constante tal que essa desigualdade aqui é satisfeita. Olha aí a propriedade de somabilidade sendo usada para definir uma generalização dos operadores absolutamente, os operadores lineares absolutamente somantes, né? Bom, tá aí no contexto n linear, agora no contexto polinomial, tá? Um polinômio homogêneo é absolutamente p-somante, se ele satisfaz essa propriedade de somabilidade aqui, tá certo? E agora vamos para o ambiente Lipschitz. Então, para isso, eu preciso comentar sobre algumas coisas. Um deles eu vou considerar x e y espaços métricos pontuados. Tá? Espaços métricos pontuados são espaços métricos, x com sua métrica, e nesse espaço eu escolho um ponto lá dentro, um elemento especial lá dentro. Então, essa tríade é um espaço métrico pontuado. Tá? Uma função de Lipschitz, né? Se existe uma constante de C, K, tal que essa desigualdade aqui aconteça, certo? Botei I aqui, mas não precisava, para qualquer X e Q lá em X, tá? O ínfimo dessas constantes é denotado dessa maneira, esse ínfimo aqui é chamado de número de Lipschitz, ou constante de Lipschitz, tá? Ele não é uma norma, é uma seminorma aqui, porque se você olhar as funções constantes, elas são diferente da nula, né? Elas são Lipschitz, tá? A constante de Lipschitz dela é zero e ela não é uma função nula, tá? Tem um outro espaço, outro conjunto que eu quero apresentar para vocês, é esse aqui, é o x jogo da velha, são as funções Lipschitz de x no corpo, K que representa os reais ou complexos, tal que F é Lipschitz, e ela pega o ponto base de x e leva no zero, tá? Funções desse tipo são chamadas de funções que preservam um ponto base, quando satisfaz essa propriedade aqui, tá certo? O ponto base lá do corpo dos escalares a gente pega para ser o elemento nulo, tá certo? Aí, esse espaço, com essa constante de Lipschitz, aí sim ele é um espaço de Banach, tá certo? Agora observe, ele tem a cara de parecer com funcionais lineares, né? X, jogo da velha, os funcionais lineares contínuas, X, estrela, né? Isso. Só que aqui nós estamos trabalhando com funções de Lipschitz, né? Funções Lipschitz. E esse cara é chamado de dual de Lipschitz. Mas não simplesmente por achar esse nome bonitinho, né? Dual de Lipschitz. Na verdade, ele é pré-dual de um espaço de Banach. Que isso quer dizer que existe um espaço de Banach, tá? Que o dual dele é isometricamente isomorfo a esse carinha aqui. Tá certo? Aí eu pego o P aqui maior ou igual que 1 menor que infinito e defino o que vem a ser
uma função Lipschitz-P somante, né? Pega uma função Lipschitz, ela é dita Lipschitz-P somante, se essa desigualdade aqui ocorre, tá? Quaisquer escolhas de x e QI em x, tá? E n natural, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, a propriedade de somabilidade sendo usada para definir uma classe de operadores que generaliza os operadores lineares absolutamente somantes. Bom, aí, eu vou apresentar para vocês algumas classes de operadores em que a propriedade de somabilidade é equivalente ao teorema da dominação. Tá? Vou citar aqui algumas, ó, as aplicações multilineares e polinômios dominados, as aplicações multilineares de polinômios fortemente somantes, as aplicações multilineares semi-integrais, as aplicações subhomogêneas somantes, as aplicações Lipschitz somantes. Então, todas essas classes aqui de aplicações não lineares, né, multilinear, polinomial e não linear, que Lipschitz, né, são classes onde a propriedade de somabilidade que foi usada para definir essa classe é equivalente a satisfazer um teorema da dominação. Tá? Aí, observando esse comportamento, né, analisando que vendo que várias classes de operadores, eles no ambiente não linear satisfazem um teorema do tipo dominação, o Geraldo, em 2010, o Geraldo, o Daniel e a Pilar, eles criaram uma versão, tá, um contexto bem abstrato, no intuito de que todos os, pelo menos esse era o intuito, né, de que mostrar que as classes de operadores que satisfazem um teorema de dominação fosse oriundo dessa versão unificada, tá? Ou se alguém definir uma classe nova de operador somante, quisesse verificar se essa classe satisfaz um teorema da dominação, o cara ia lá e jogava nessa máquina aí, que é o teorema da dominação unificada, e ver se satisfazia as hipóteses desse teorema, satisfazendo, essa classe satisfaz o teorema da dominação. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante, essa classe. Eu vou apresentar esse resultado e eu vou apresentar aqui para vocês como é que eles fizeram, tá? Não vou demonstrar, só vou apresentar mesmo e dar uma aplicação. Então, a abordagem abstrata que eles dão lá é o seguinte: pega 3 conjuntos aí arbitrários não vazios, H de x e y, uma família de aplicações de x em y, K no espaço topológico Raouf compacto, G no espaço de Banach. Considera funções R e S assim, definidas, mas de forma arbitrária, são arbitrárias, você não tem a priori a cara delas, tá? Só que estão definidas de K cartesiano é cartesiano G a S, em zero infinito, e AS de H de XY é em G de zero infinito. Então, uma função na família de aplicações de x em y, ela é RS abstrata P somante, se ela satisfaz essa propriedade aqui de somabilidade. Tá certo? A S, o supremo aqui percorrendo no compacto K aqui, e essa soma aqui envolvendo a R. Tá? Bom, aqui está no contexto completamente arbitrário, né? O X é conjunto, o Y conjunto, o F mora numa família, você não sabe quais características a F tem, a F você está pedindo linearidade na F, o X e o Y são conjuntos, pode até não ter estrutura de espaço vetorial, enfim. Então, um ambiente bem geral mesmo. Agora, eles consideraram 3 hipóteses sobre as funções R e S. Tá? A primeira hipótese dela, eles pediram que a R seja contínua na primeira coordenada, no K. Certo? A segunda hipótese, eles pediram que a R e a S, elas teriam que satisfazer essas condições aqui, ó. Condições essas que são lembra homogeneidade, né? Se considerasse a igualdade aqui, a RS, elas eram homogêneas na terceira coordenada, né? E a terceira hipótese é que a RAS tinha um ponto lá de E, onde a RAS se anulava. Tá? Essas são as 3 condições que eles impuseram para obter a abordagem unificada do teorema da dominação. E foi assim que eles conseguiram, né? Eles, supondo a RAS
satisfazendo as condições 1, 2 e 3, uma F na família lá de X em Y, ela é RS abstrata P-somante, se existe uma constante C, uma medida regular de probabilidade de Borel-Mi sobre K, sobre compacto K, tais que a S ela é dominada por uma constante vezes essa integral, tá certo? Um teorema clássico nesse contexto de técnica não linear que eu quero apresentar para vocês é esse. Um ambiente aqui, um resultado importante para a teoria de sonabilidade, mas num contexto completamente abstrato, né? Sem pedir estrutura algébrica nenhuma, né? Sobre a função, sobre o conjunto, domínio, contradomínio da função, apenas conjuntos, né? Enfim. Bom, aí na época que eu estava estudando, fazendo a minha tese, eu, junto com o Daniel, nós conseguimos melhorar essa versão unificada, tá? Melhoramos como? Lembre-se que essas foram as 3 condições sobre as funções RS que a versão unificada pediu, tá? E o que foi que nós fizemos? Nós conseguimos mostrar o teorema da dominação, eliminando a segunda e a terceira hipótese. Nós conseguimos mostrar a validade dessa versão unificada do teorema da dominação apenas com a primeira hipótese, apenas pedindo que a R fosse contínua na primeira coordenada, tá? E assim foi feito, né? Então, essa é a versão melhorada que conseguimos, a S completamente arbitrária, não pede nada sobre ela. A R a gente pede que satisfaça essa condição aqui, né, de ser contínua na primeira coordenada, e com isso nós temos que F é RS abstrata P-somante, se somente se ela satisfaz essa condição aqui de dominação, tá certo? Então esse foi o primeiro avanço que eu tive nessa teoria, né? Nessa técnica aí de ambiente não linear para a teoria dos operadores absolutamente somantes. Tá? Agora eu vou mostrar como é que a gente faz para recuperar, para mostrar que uma determinada classe satisfaça o teorema da dominação de Pitt. Tá? Vou dar só um exemplozinho. Um caso clássico mesmo, os operadores lineares absolutamente somantes. Você pega x, y, espaço de Banach. Aí você, como o ambiente é abstrato, né, você começa a escolher, né, quem que você quer que seja lá naquele ambiente abstrato que foi criado. Né? Então, eu escolho o E para ser o X, o G tem que ser um espaço de Banach, eu tomo o G como sendo R, e o K tem que ser um compacto, eu pego ele, o dual, a bola unitária do dual de X, com a topologia frac-estrela, que é um compacto, a classe de aplicações de X e Y, a família lá, arbitrária, eu pego aqui para ser a família das aplicações lineares contínuas entre x e y, tá? Escolhendo esses parâmetros, além disso, considerando a minha função R e a minha função S definida dessa maneira, né? Elas definidas assim, eu consigo mostrar facilmente que para quaisquer sequências finitas em E, em G e um número natural M, uma função U é RS abstrata P-somante, por definição, se ela satisfaz essa propriedade de sonabilidade. Definição. Aí quem é a S? A S é assim definida, joga aqui. Quem é a R? A R está definida aqui, joga aqui. Quem é o meu K? O meu K é a bola do dual de X, joga aqui. Mas satisfazer isso daqui é equivalente à função, o operador U, ser absolutamente P-somante. Né? Essa é a primeira equivalência lá, né? Um operador absolutamente P-somante, se ele satisfaz essa propriedade aqui de somabilidade. E assim, com essas escolhas de parâmetro, ele é RS abstrato P-somante, se somente se ele é absolutamente P-somante. Beleza. Estamos quase lá. Além disso, a R, se você observar, na primeira coordenada, ela é contínua, né? E aí,
a gente pode usar o teorema da dominação de Pitt, a versão unificada melhorada, para dizer que essa classe de aplicação aqui, ela satisfaz o teorema da dominação. Mas era o que a gente já sabia, né? Entendeu? Então, aqui eu estou só mostrando como é que a gente faz para recuperar ou mostrar que uma determinada classe de operadores somantes satisfaz um teorema da dominação, tá certo? É assim que a gente faz, com escolhas de parâmetros, joga na máquina. Se der certo, pronto, acabou. Nós temos um teorema da dominação para a classe que você está investigando, certo? Facilita muito, muito mesmo. Bom, mesmo com esse aparato todo, né, essa abordagem completamente abstrata que foi dada para o teorema da dominação, né, onde a gente observa nenhuma estrutura algébrica lá envolvida, tá? Existem teoremas da dominação, do tipo dominação, em que essa abordagem abstrata, ela parece não funcionar, tá? O teorema a gente sabe que tem classes que satisfaz o teorema da dominação, mas a gente não consegue usar essa ferramenta abstrata aí com o teorema unificado e nem o melhorado para conseguir mostrar o teorema da dominação para essa classe. Um exemplo é esse aqui, ó. Você pega esses parâmetros aqui, soma os versos aqui do 1 sobre QJ, soma isso dando 1 sobre Q, tá? Então, uma aplicação multilinear contínua de x cartesiano até xn em y, ela é dita Q1, Qn dominada, se existe uma constante positiva, tal que é essa desigualdade que acontece. Tá certo? Esse termo aqui, dominada, ele não é escolhido por acaso, tá? Porque prova-se que T é Q1, Qn dominada, se somente se ele satisfaz essa condição aqui, né? Que a gente chama de propriedade de dominação, né? Satisfaz esse teorema de dominação. Existe uma constante positiva, medidas de probabilidade, tal que a norma do vetor da imagem da t de x1 xn é majorada por uma constante vezes o produtório dessas integrais aqui, tá? E talvez seja isso, ó. Se vocês lembram bem, a propriedade de somabilidade, mesmo no caso lá no ambiente abstrato, só aparece um supremo aqui, né? Aqui aparece um produtório, tá? O teorema da dominação, no caso, unificado lá, aparece só uma integral, aqui aparece um produtório. O que lá é um só, aqui já aparece um múltiplos índice que aqui, tá? Então, talvez essa estrutura aqui seja um atrapalhe para que o teorema unificado, a versão unificada, né, embora seja geral, mas ela não contempla essa caracterização aqui, né, esse teorema, a propriedade de somabilidade, ser equivalente a satisfazer um teorema de dominação. Bom, aí pergunta, né, será que é possível uma versão ainda mais geral do teorema da dominação que contemple esse teorema de dominação para unificada, para as Q1, Qn dominadas? A resposta é sim, tá? E a gente cria um ambiente extremamente parecido com o ambiente lá do unificado, tá certo? E a gente só aumentando a quantidade de conjunto, a quantidade de elementos no ambiente abstrato. Antes nós tínhamos 3, era x, y e e. Agora nós temos x no xn, uma n conjuntos arbitrários. A família, que antes era de x em y, agora é de x1 cartesiano xn em y. Só tínhamos um conjunto compacto, um espaço compacto de Hausdorff lá. Agora nós temos T, espaços compactos de Hausdorff. Só temos um espaço de Banach, agora nós temos T, espaço de Banach. Só temos uma aplicação R, agora nós temos T aplicações R, né? RJ com J variando de outra T. Enfim, e a gente pede essa condição aqui também no índice. É a mesma condição lá que foi dada na definição das Q1, Qn dominadas, tá? Bom, definimos essa classe de aplicação arbitrária aqui, tá? Abstrata aqui, desculpa, dizendo que uma F do produto cartesiano de x em y, ela é R1, RT, essa abstrata, P1, PT somante, se ela satisfaz essa propriedade de somabilidade. Agora sim,
somatório do lado, do outro lado tendo um produtório de supremos desse somatório envolvendo a R. Tá certo? Então, aqui já está tendo a cara, está mais aproximando mais para recuperar mesmo aquela coisa da propriedade da sumabilidade satisfazer equivalente ao teorema da dominação, por caso das aplicações que eu quero dominar. Observe que quando T é 1, né? Quando T é 1, R é 1 também, esse produtório aqui só vai ter 1, e aí a gente resgata lá a definição inicial lá da versão unificada. Agora aqui, a gente pede que as funções R e a T e a S, elas satisfaçam essas duas propriedades. A primeira inicial unificada precisava de 3. Depois, foi visto que podia descartar 2 delas. Quais são as propriedades que são necessárias aqui para essa versão mais geral? É pedir que as RJs sejam contínuas na primeira coordenada, na coordenada K. E pedir aquelas condições lá de homogeneidade, né, para as funções R e S nas últimas coordenadas aqui, tá certo? Bom, com essas duas condições similares, bem similares à versão unificada, a gente consegue mostrar um teorema que a propriedade de somabilidade, nesse caso, abstrato, é equivalente a satisfazer um teorema de dominação dessa natureza, né? Que é uma função, ela é R1 RTS abstrata, P1 PT somante, ou seja, se ela tem a propriedade de somabilidade, é equivalente ela satisfazer esse teorema aqui de dominação, né? Essa desigualdade aqui, que é o que a gente chama de teorema de dominação, tá? Supondo as RJs e AS satisfazendo as condições iniciais. De toda forma, isso é um resultado bom, porque ele recupera o teorema de dominação para as aplicações Q1 e Qn dominadas. Quando N é a quantidade de espaços de conjuntos lá no domínio da F. Tá? Quando N, R e T são iguais a 1, ele recupera a versão unificada, que antes, a primeira versão unificada tinha 3 hipóteses. Aqui só pedimos 2. Aquela hipótese de existir um ponto onde a R e a S se anula, ela é descartada, ela foi descartada aqui. Tá? E esse foi um dos resultados que estão presentes nesse artigo aqui, meu, com Daniel e com o Juan. Tá certo? Bom, mas aí tem algumas curiosidades, tá? Ainda envolvendo essas coisas. Veja, considerando a aplicação N linear, de x1, xn e y, N linear contínuo, tá? Tal que ela satisfaça esse resultado aqui de dominação, essa condição aqui de dominação. Então, nós vimos que ela é equivalente a dizer que existe uma constante C, tal que essa desigualdade aqui ocorre, né? Lembrando que o somatório desses inversos aqui de 1 sobre Q é igual ao somatório, é igual a 1 sobre Q, tá? Estou nessas condições. O que é isso daqui? Isso aqui é exatamente a equivalência da propriedade de somabilidade ser equivalente ao teorema de dominação para as funções Q1 e Qn dominadas. É exatamente isso aqui, tá certo? Sobre as condições, óbvio, que eu falei antes. Beleza. Agora, eu vou tirar essa condição aqui, essa exigência da T ser N linear contínua. Vou pegar uma aplicação arbitrária, não necessariamente N linear e contínua. Agora, pedir que ela satisfaça essa condição aqui de dominação. Tá certo? Mesmo assim, mesmo ela sendo uma aplicação arbitrária, usando essa versão mais geral do teorema da dominação de Pitt, né, abstrato, a que eu mencionei agora, você consegue mostrar que uma aplicação arbitrária que satisfaz essa condição de dominação, ela satisfaz essa propriedade de somabilidade aqui, certo? Aqui agora aparece esses B1, BJ1, BJN, produto aqui com BJ, né? E BJ sendo elementos lá do corpo, né? Que pode ser os reais ou complexos. Então, veja que quando eu vou para um negócio mais abstrato, aparecem esses carinhas aqui, tá? E esses carinhas, eles funcionam como se fosse peso, né? Aqui parece uma somabilidade ponderada, esses BJK, o módulo dele como
estão relacionados como sendo o peso para o XJK, e esse produtor aqui como peso para esse número aqui, né? T de XJ1 até XJN. E assim funciona. Aparece esses camaradas, quando a T é arbitrária, né? Quando a T é em linear, essa propriedade aqui de somabilidade com peso é igual à propriedade sem o peso. Porque quando T é linear, isso daqui já foi demonstrado que T, satisfazer o teorema de dominação, é equivalente a ser Q1QN dominado. E Q1QN dominada é satisfazer uma propriedade desse tipo sem o peso. Então, quando T é linear, esses pesos aqui você pode desprezar, tá? Então, a pergunta natural é essa. Quando você pega uma aplicação arbitrária, tá? Essa propriedade de somabilidade aqui, sem o peso, é equivalente a essa propriedade de somabilidade aqui com os pesos. E aí, ó, para n igual a 1, sim. Somos capazes de mostrar para n igual a 1. E para n diferente de 1, não se sabe. Tá certo? Não se sabe. Tá? Se essa propriedade, uma aplicação arbitrária, tá? Se essa propriedade aqui sem o peso é equivalente a essa propriedade de somabilidade com o peso. Tá bom? Então, aqui era para ser um probleminha, tá? Não é teorema, não. Porque não tá... Eu só sei no caso 1. N diferente de 1, lascou. Não sei, não. Beleza? Então, pronto. Essa é a primeira curiosidade que eu queria apresentar para vocês mesmo, né? Faz tempo aí que eu andei mexendo nisso. Acho que Daniel ainda tentou mostrar a validade disso, mas não teve êxito, pelo menos até onde eu sei. E agora nós vamos para tentar a segunda técnica, né? Mostrar para vocês a segunda técnica nessa linha de análise, em análise não linear, dentro da teoria dos operadores absolutamente somantes, tá? Respondendo essa pergunta, de novo apareceu aqui, né? Então, esse é um probleminha, tá? Será que é possível dar também abordagem abstrata para a equivalência, satisfazendo a propriedade de somabilidade, sendo equivalente com o teorema de fatoração? Tá? Porque a gente sabe que a propriedade de somabilidade ela é equivalente tanto ao teorema da dominação quanto ao teorema da fatoração no caso linear. Será que a gente pode estender isso, levar esse resultado para um ambiente abstrato, da mesma forma que fizemos com o teorema da dominação? A resposta é sim. Tá? Isso foi feito bem recentemente, mas conseguimos. E a ideia é bem técnica mesmo, essa coisa, bem similar com o que é feito lá, com o que foi feito lá no teorema da dominação. Vamos pegando conjunto arbitrário. Agora aqui a gente já não consegue o y ser um conjunto arbitrário também, a gente só conseguiu o resultado com y sendo tomado como espaço métrico. K, um espaço topológico de Rausch compacto, que já era. Né? A gente pega as funções CK, né? As funções contínuas de K no corpo, e a gente considera uma função psi arbitrária de X, conjunto arbitrário em CK. Tá? E a gente define uma nova classe de operadores somantes, satisfazendo uma propriedade de somabilidade. Né? Pega uma função aí arbitrária, U de X em Y, ela é psilip P somante, se existe uma constante C, tal que essa desigualdade aqui, essa propriedade de somabilidade aqui, ela é satisfeita. Certo? Observe que aqui já não é um ambiente tão geral quanto embora esteja abstrato, né? Você não está pedindo condições algébricas, não estou pedindo que algo seja linear, mas a S lá que antes tínhamos na versão abstrata do teorema da dominação, aqui já é a distância lá em Y. Tá? E a R, embora a psi seja arbitrária, né? Mas a R tem a sua cara aqui, ela está definida. Então, não é uma S e uma R arbitrária como antes, como tínhamos no teorema da dominação. Tá certo? Bom, mas de toda forma ainda é um ambiente bastante geral.
E aí eu vou dar só relembrar aqui algumas coisas, tá? JP é aplicação canônica, né? Inclusão canônica de CK em LP, LP-CAMI, tá? A gente diz que um subconjunto de um espaço metro, ele é dito uma retração, ou uma função Lipschitz de W num subconjunto de W, chamada de retração de Lipschitz, se sua restrição for identidade. Tá? Quando tal restrição existe, a gente diz que Z, o subconjunto, ele é um retraimento Lipschitz de W. E Z vai ser um retraimento absoluto se for um retraimento para qualquer espaço métrico que o contém, certo? Essas definições tinham que ser ditas porque ela aparece aqui, ó, tá? Esse Z aqui, em uma das aplicações aqui, ele é um retraimento absoluto, tá certo? Bom, e o teorema versão abstrata que nós conseguimos foi essa daqui. A gente diz que U de x em y é psi-Lipschitz de P somante, se somente se essa parafernália toda aqui existe e faz com que esse diagrama aqui comute, certo? Bom, e diante disso, bom, esse foi um resultado que foi publicado recentemente, em 2019, né, um trabalho em conjunto com o Geraldo, com a Mariana, o Daniel, tá certo? Mariana foi aluna minha e do Daniel, tá? E uma curiosidade aqui que eu queria mostrar para vocês é a seguinte: esse resultado aqui, tá? Pega x e y lá como está no ambiente abstrato para a versão abstrata do teorema da fatoração. Tá? Se existe uma medida de probabilidade μ e uma função Lipschitz útil que faz com que esse diagrama aqui comute, então a U ela é psi-Lipschitz P somado. Certo? A curiosidade onde é que está? É que para os operadores lineares absolutamente somantes, vale a recíproca. Isso aqui é um se somente se. Tá? No caso, P igual a 2. Tá? No caso, P igual a 2. Então, a pergunta é a seguinte: será que vale também a recíproca aqui desse resultado para o caso P igual a 2? A gente também não sabe. Tá certo? A gente também não sabe. Vale um lado, caso linear vale a volta, mas no caso geral aqui, a gente não sabe se vale a volta, certo? Bom, e as aplicações dessa versão abstrata, do teorema da fatoração, são que essas classes aqui, ó, todas essas classes satisfazem um teorema do tipo fatoração, tá certo? Aqui estão todas assim que a gente conseguiu, tá? Tanto recuperar como mostrar que uma determinada classe não sabia, não satisfazia, não sabíamos que satisfazia o teorema de fatoração, a gente conseguiu mostrar. Eu acho que para as dominadas, as fortemente Lipschitz integrais, acho que não sabia. Para essas últimas aqui, eu acho que tudo são resultados novos, tá? Aqui a gente já sabia, recuperamos, aqui sabíamos e recuperamos. Bom, é isso aí. Ô, Joedson. Oi. Esse arbitrário aí no última linha do slide anterior, você quer dizer que você não sabe se ele é linear, não é isso? Não, exatamente. A gente não perde linearidade nela. O arbitrário que você quer dizer é isso, né? Exatamente. Tá bom, obrigado. Funções entre espaços de Banach, x e y, mas que não pedimos a condição de linearidade nela. Mas uma variável só, né, Joedson? Uma variável só, Geraldo. Aqui é uma variável só. Ok. Exatamente, uma variável só. Bom, um outro resultado interessante da teoria é isso aqui, ó, que, em geral, o adjunto de operador absolutamente P-somante, ele não é absolutamente P-somante e vice-versa, tá? E aí a gente tem um exemplo, pega a inclusão lá, canônica de L2C0, pega o adjunto dessa aplicação, pega o biadjunto
E a gente sabe que o I estrela, o adjunto daí, é absolutamente P somante para todo P, mas nem o I duas estrelas, eles são absolutamente P somantes, certo? Ou seja, aqui está bem claro que essa afirmação aqui quis dizer, né? Você tem um operador, ele não é absolutamente P somante, mas seu adjunto é. E aqui nós temos um exemplo de um operador que ele é P somante, mas o adjunto não é. Tá certo? E aí, surge esse probleminha, né? Só apareceu o teorema aqui, que lasqueira. Interrogação aqui, tá? Então é um problema. Quais são os espaços de Banach e os índices P e Q? Tal que a seguinte implicação é satisfeita para um operador linear entre esses espaços de Banach, x e y. E a seguinte implicação é, supondo que o adjunto do operador é Q somante, isso implique que o operador é P somante. Tá certo? Será que é possível? Existem exemplos que possam responder essa pergunta aqui? E o primeiro cara que fez isso foi o Clapin, tá? Mostrou esse teorema aqui, ó. Ele disse que se X é um espaço de Banach e H é Hilbert, e você toma um linear contínuo de X em H, então quando o adjunto dele é Q somante, ele é um somante, tá? E o nosso foco de abstrair, né, de criar mais uma técnica não linear, foi para esse teorema aqui, tá? A surpresa é que a técnica linear que nós obtivemos, que eu vou mostrar para vocês, não só recupera, como melhora esse resultado, tá certo? Eu vou só alguns conceitos elementares, funções desse tipo aqui, que ela essencialmente dá 1 e menos 1 no intervalo 0, 1, tá? Um operador linear é dito quase P somante, se existe uma constante C, tal que essa condição aqui é satisfeita, tá? E a gente denota assim, tá bom? T nessa classe. Quando P é igual a 2, que é as classes mais estudadas, quando esse P aqui é 2, ele é dito apenas quase somante. E a gente só denota assim, a gente não denota com 2 como índice não, tá certo? E a definição de espaços de LP espaços, tá? LP space. Um espaço de Banach Y, ele é um LP space. Se para cada subespaço de dimensão finita em Y, existe um outro subespaço de Y de dimensão finita contendo esse tal que existe um isomorfismo desse novo espaço, né, do Y0, em LP dimensão de Y, satisfazendo essa condição aqui para algum lambda maior do que 1. Tá certo? Essa é a definição de LP space que a gente vai precisar para obter a versão geral, tá? Fatos interessantes é que os operadores quase somante, ele contém todos os operadores Q somante, tá? E aí eu batalhei junto com o meu aluno no resultado que a gente obteve, que recentemente foi publicado, tá? Eu queria muito um exemplo onde essa inclusão aqui fosse própria. Tá? Eu não achei na literatura. E nesse artigo aqui, foi aceito para ser publicado esse ano, foi publicado esse ano, nós demos um exemplo onde essa inclusão aqui é própria, tá certo? Porque não achamos, sinceramente não achamos aí, depois o Geraldo me fala aí se tem aqui, Geraldo nós trabalhou muito, essa definição de quase P somante, foi o Geraldo quem introduziu ela. E a gente sabe também que os espaços de Hilbert, eles são L2 space, né? São exemplos de L2 space. Bom, como consequência da versão abstrata que eu vou apresentar para vocês, a gente obtém esse teorema aqui, ó, que é uma versão, um teorema do tipo Clapin, mas para espaços LPs, tá? A gente mostrou que se X é um espaço de Banach e Y é um LP space, com P
percorrendo aqui esse intervalo. Então, um operador, e U é um operador linear de x em y, então, se o adjunto do operador U, ele é quase P somante, então, o operador, ele é um somante. Tá certo? Como consequência imediata desse resultado, a gente tem um teorema que generaliza ou que estende o teorema de Coapem, né? Se a gente considerar aqui P igual a 2, considerar P igual a 2, o Y vai ser um espaço, um L2 space, e P igual a 2, os quase dois somantes são quase somantes, tá? E por que esse resultado, ele melhora, né? Ele generaliza o resultado de Coapem? Veja, Coapem mostrou esse resultado com o contradomínio sendo Hilbert. Aqui eu mostrei com o contradomínio sendo LP space. Todo Hilbert é um L2 space. Então, o espaço de chegada, a gente aumentou a classe no espaço de chegada da U. E aí, o Coapem pedia que o dual, que o adjunto fosse um operador Q somante. Para algum Q. Eu estou pedindo aqui que o adjunto seja quase somante. Tá? Quase somante é uma classe que contém todos os Q somantes. Então, eu estou aumentando também essa hipótese aqui, tá? Para satisfazer o que eu quero, né? Então, mais operadores, já que eu aumento a hipótese, posso ter... Eu estou contemplando mais operadores que satisfazem essa hipótese e obtendo a mesma implicação que o Coapem provou, tá certo? Então, isso aqui, de fato, foi bem interessante. Eu gostei bastante desse resultado. Surpreendente também. Mas, enfim. E o ambiente abstrato, olha só, é bem parecido com o que a gente vem fazendo, né, nesse contexto, tá? A técnica é bem similar. O que muda aqui? Eu estou pedindo ao XY conjuntos arbitrários, H de x e y, uma família de funções, x em y, k compacto e tal. Agora aqui a minha R é definida assim. Eu não tenho tanta liberdade aqui na terceira coordenada. Lembra que no caso da versão unificada, a terceira coordenada eu pedi que fosse um espaço de Banach, que eu estou pedindo que seja o próprio x, tá? A segunda e a terceira coordenada são iguais, tá? Então, nesse contexto aqui, uma função, ela é essa abstrata P somante, se satisfaz a propriedade de somabilidade, essa propriedade de somabilidade, semelhante à outra, tá? E aí, agora vem as minhas restrições, né? Não pegue um x tão arbitrário como eu queria. Só funcionou com x sendo espaço métrico pontuado. O y também não arbitrário, só com y Banach. Aí eu peço também que xd seja um espaço de Banach contido no dual de Lipschitz, tal que faça essa aplicação aqui, está bem definida para qualquer f que você pegue na família. Tá certo? Isso não é nem absurdo, tá? Não é um absurdo, existe. Geralmente esse xd, ele é ou o dual de x, ou o dual de Lipschitz, ou esse cara, tá? Note que f de A é sempre linear, então é um operador linear entre espaços de Banach, que esse aqui é um espaço de Banach, xd eu peço que seja um espaço de Banach, como hipótese, tá? E note também que quando a f que eu tomo aqui for uma aplicação linear entre espaços de Banach, né, x sendo espaço de Banach também, a FA restrita ao dual de y, né, porque o dual de y mora aqui, tá? Quando eu restringo a FA ao dual de y, a FA nada mais é do que o operador adjunto da F, tá certo? Então, por isso que essa F de A, a gente chama dela de um adjunto abstrato. Ela tem esse papel de funcionar como um adjunto abstrato nesse nosso contexto aqui, né, nessa técnica não linear, para esse resultado específico que a gente quer, né? Bom, aí a gente pede que a RS satisfaça essas duas condições, tá?
E diante disso, o RS satisfazendo essas duas condições, a gente tem essa versão abstrata aqui do teorema de Coapem, tá? Então, sejam X um espaço métrico pontuado, Y um LP space, com P nesse intervalo, e F na família, uma família arbitrária de X em Y. Então, o adjunto abstrato restrito ao dual de Y, se ele for quase P somante, então a minha função inicial ela é RS abstrata um somante. Tá certo? Então, essa é a abstração. Esse resultado aqui, ele escolhendo parâmetros adequados, simples, lá, que dá bem bonitinho a cara linear, quando F é linear, X espaço de banda e tal. Isso aqui recupera aquele teorema lá, né, que eu falei antes, ele generaliza o teorema de Coapem, tá? Tanto no caso linear, a gente mostra que outras classes de operadores somantes lineares e não lineares satisfazem esse tipo de resultado, tá? E esse resultado ele foi aceito, foi um resultado, foi aceito para ser publicado na Israel, não foi, tá para ser publicado ano que vem, tá em parceria com o meu aluno de doutorado, o Renato Macedo, e o presidente Daniel Pellegrino, certo? Bom, acho que essas foram as técnicas que eu queria apresentar, tá? Aqui estão as referências, eu coloquei algumas principais e tal, e muito obrigado, tá? É isso que eu queria apresentar. Deu tempo, eu gastei muito tempo, desculpe aí, tá? Muito obrigada, Joedson, a gente que agradece. Muito obrigada pela palestra, parabéns aí, ótimo a apresentação dos resultados, muito interessante. E agora vamos passar, então, para um momentinho de perguntas, né, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade. Querem que eu tire aqui os slides? Acho que pode deixar, você consegue enxergar o pessoal, não consegue? Consigo perfeitamente. Daí pode deixar, então. Acho que o Jamilson pediu para falar. Pediu? Desculpa, Jamilson, não vi. Não pedi não, mas eu gostaria de falar assim mesmo. Ô, Joedson, volta aí uns dois slides, 3 aí. 1, 2, 3. Certo. Mas aí esse resultado que você colocou aí, esse RS abstrato 1 somante, aí pega o caso absolutamente somante, pega outros casos também, né? Pega. Que eu não coloquei aqui não, mas classes, mas eu queria saber só algumas. Tá aqui, tá. Pega o caso Lipsch, pega o caso acho que pega aquela DP somante. Eu não lembro. Mas a DP, vai pegar a DP é 1 somante? Eu não lembro, Jamilson. Eu tenho que olhar quais foram aqui. Sinceramente, eu não lembro agora. Me perdoe quais foram as aplicações. Eu coloquei aqui que eu não quis colocar mais. Eu acho que a DP1 somante não deve pegar, porque a DP1 ela coincide com o L todo, se eu não me engano. DP1? A DP do Cohen, né? É a DP do Cohen? Não, mas não é DP do Cohen, não, cara. É aquela D, parêntese, vírgula D, vírgula 1, né? Exato. Tá bom. Exatamente. Entendi. Exatamente. Aí recupera assim, generaliza para o caso Lipsch, tá? Esse resultado era válido, acho que foi o Alejandro lá, aquele espanhol lá, não lembro agora o sobrenome dele. Ele deu até uma palestra no Gana, mas enfim, eu acho que ele conseguiu levar esse resultado, generalizar esse resultado para o Coapem para os operadores das aplicações livres de pessoa humana. Chaves Domingues. Depois, se puder, tu me manda esse Alejandro Chaves Domingues. Isso, exatamente, esse caboclo aí. Pronto. Veja, se depois você puder, você me envia aí esse aqui para dar uma olhada. Esse aqui, esse resultado? Eu não conhecia, não. Esse aí.
foi novidade aí para mim. Tá. No mais, eu até já conhecia os resultados, algumas coisas que você vinha fazendo, mas esse último aí, em particular, eu não estava sabendo dele, não. O da fatoração eu já sabia, o abstrato, que você fez com a Mariana eu já conhecia, mas esse último aí eu não conhecia, não. Existem esses são os mais interessantes, e principalmente porque tem aquelas curiosidades, eu queria divulgar para vocês, para ver se, né, alguém tem interesse. Vai que, né? Se eu não abusar muito, qual era a dificuldade naquele caso que você disse que só valia para n igual a 1, aquele teorema lá, e você não sabia o outro caso? Se é que é possível dizer em poucas palavras, né? O que é? Não, é simples, pô. É porque quando aparece essa estrutura de produtório de integral e produtório da norma frata, aquele produtório do SUP lá, quando aparece mais de um, aí lasca. Aí ferra. Quando você tem uma só integral, um só somatório do lado esquerdo, né? Na propriedade de somabilidade. Sim. Quando tem só um, aí pronto, aí é tranquilo. Então é mais por conta da desigualdade mesmo, né? Da expressão da desigualdade. Ok, valeu, obrigado. Elisa, pode direcionar aí. Além do produtório, tem a questão dos coeficientes também serem distintos, né? Não ser o mesmo, Q1, Q2, diferente. Sei. É isso também. Geraldo, pode ficar à vontade. Oi, Joés, muito boa, foi bem didático, muito boa, parabéns. Gostei muito do caminho que você tomou aí na palestra. Muito bom. Bom, em relação a algumas coisas que você falou, o operador quase somante que não é P somante para nenhum P, eu também não conhecia, tá? Geraldo, esse danado aí que a gente... Quando eu trabalhei com isso, eu estava mais preocupado com o caso não linear, né? Então, eu não trabalhei muito no caso linear, e também porque tinha um problema na definição do caso linear, né? Sim. E esse problema na definição do caso linear me afastou um pouco disso aí, porque eu não tinha muita segurança do terreno que eu estava pisando. Tá certo? Primeiro eu convenci o Distel, né, que estava errado no livro, aí ele se convenceu, tudo bem, é uma questão, né, matemática, ele, obviamente, né, ele era um excelente matemático, que convenceu que estava errado, mas ele achava assim, que era um problema pequeno, que era um problema que não teria grandes problemas, grandes consequências, tá? E a mim, eu sempre me senti inseguro com isso, tá? Até que no paper com Jamilson a gente conseguiu finalizar e fechar exatamente o que acontece na definição do caso linear, tá certo? Aí eu fiquei satisfeito ali, mas aí eu já não estava mais tão interessado nessa classe específica, né? Mas eu de certa forma, eu andei durante um tempo fugindo dos quase somantes por insegurança mesmo do terreno que eu estava pisando. E aí, no fim da vida, o Distel se convenceu também de que o problema era sério. Quando eu mostrei para ele, né, o que eu fiz com o Jamilson, mostrei as caracterizações que era um outro espaço que dava certo, aí ele se convenceu que realmente era um problema grave, né? Então, eu não conhecia, não. Em relação àqueles pesos que você falou, eu fico um pouco em dúvida se seria correto chamar aquilo de peso, porque pesos são coisas que são fixadas. Você fixa pesos, né? Sei. Trabalha com aqueles pesos. Ali não, ali é para todos os escalares, né? Então, eu acho que assim, não são bem pesos, né? E isso me remete para duas questões que eu já passei na vida, parecidas com essa das duas é a mesma, né? No paper com o Pablo, uns 10 anos atrás, em que apareciam uns escalares daquele tipo e não dava certo se não tivesse os escalares. Tá? E depois, mais recentemente, na tese do Leodan, de novo, lá na tal da propriedade fraca, da dominação e tal, sem os escalares também não funcionava. No caso do Leodan, a gente conseguiu provar que não são equivalentes. Tá certo? Não dá equivalência, sem os escalares é de um jeito, com os escalares é de outro jeito. Ou seja, as duas coisas não são equivalentes. Então, assim, o meu feeling é que aquilo não vai ser equivalente. Tá? Mas
Quer dizer, mas é por uma simples... uma questão assim, de experiência, de que as 2 vezes que eu passei por isso, que esses escalares punha a carinha assim, a gente não conseguia tirar a carinha deles. Né? Então, eu tenho a impressão que eles vão ter que ficar ali. Aquilo ali não vai ser equivalente, não. Mas é só... Nada a ver com um problema específico, né? Só fazendo analogia com outros problemas parecidos, né? Com os quais eu já passei. Bem, então é isso. Não tem nenhuma pergunta específica, não. Tá muito bom, parabéns. Pode, bola para frente. Mais perguntas, comentários, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim. Minha câmera pifou, não consigo voltar com a imagem. Não tem problema, a gente te ouve Parabéns, direitinho. Joelson, muito boa a palestra. Só uma curiosidade, esse exemplo do quase somante, que não é P-somante para nenhum P, né? Em que espaços que vocês fizeram o exemplo? Eu acho que o Joedson saiu. Ele estava com 2 usuários logados. Eu acho que desconectou dele. Isso, acho que um dos usuários dele desconectou. Ó, eu estou vendo... Parece que ele caiu num... eu estou vendo ele em um Joedson. E se você ver os números, abaixaram os 2 aí. Voltou. Ele voltou. Deus fez uma pergunta tão difícil que o Joedson até fugiu. Foi. Foi tão difícil que eu não quis nem ouvir. Mas fala de novo. O Joedson fugiu, ouviu a pergunta e ó. Desculpa. A pergunta moleza, é só de curiosidade. Esse exemplo do quase somante, que não é P-somante para nenhum P, em que espaços que vocês fizeram? O domínio é um espaço de banda qualquer, mas o contradomínio eu acho que é L1. Espaço L1, né? Esse operador, ele é dual de alguém? Esse exemplo, ele é dual de alguém? Esse exemplo, se ele é dual de alguém? Não. É só assim, porque assim, naquela versão mais geral, né, do teorema de Quapien, aí passou a assumir que o adjunto é quase somante, ao invés de P-somante, né? Isso. Então, a princípio, isso é mais geral, né? Porque vocês têm exemplo de quase somante que não é P-somante para nenhum P, né? Que não é P-somante. Mas ali é um adjunto, né? Aí por isso que eu pergunto se vocês têm um exemplo de um adjunto quase somante que não é P-somante para nenhum P. Porque nem todo operador é adjunto de alguém, né? Aí já é uma classe menor, né? Tá, não temos. Não, ainda pode ser. A gente não tem um exemplo para o teorema, por exemplo, quando o Y é um LP, eu acho. Aí só é a dúvida se realmente ali fica mais geral nos operadores ou não, né? Quer dizer, um adjunto ser quase somante é realmente mais geral do que um adjunto ser P-somante para algum P, né? Essa é a dúvida. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, se o exemplo de vocês, se ele é adjunto de alguém. Né? Mas eu acho que não é difícil responder. Bom, depende se a definição do operador é muito difícil, né? Porque para ele ser adjunto de alguém, o domínio também tem que ser um dual. Né? Aí é só verificar, né, se é frac-estrela contínuo. Né? Então, se você coloca um dual, você falou que o domínio, Joedson fugiu de novo? Parece que ele está meio travado. Parece que o Joedson fugiu. Ele não fugiu, ele está aqui. Olha ele aqui, ó. Mas ele está aqui, só que está congelado. Mas eu tenho a impressão que ele vai fazer o comercial da Sumiu. Congelou. Ele tá com medo das perguntas. Fugiu, correu de medo. Essa é uma boa maneira, né? Tem como ninguém falar nada. É pegar um dual também do domínio e verificar se o operador é frac-estrela contínuo. Sim, é claro, exatamente. Mas eu acho que é uma pergunta boba, mas é relevante, né? Só para ter certeza.
de que realmente Só um dizer momento, que o dual... Oi, o Joedson voltou? Não. O computador que eu estou, teoricamente, o melhor é o pior. Oxê. O mais novo é o pior, é isso. Joedson, então Mas é o a gente, seguinte... a gente te ouve perfeitamente nesse, Joedson. Eu não vou ficar com a câmera desligada, porque esse é o ruim, né? Porque não tem câmera, mas está funcionando. A pergunta do Nilson pode melhorar a informação que vocês deram. Tá? Você disse que o domínio pode ser um espaço de banda qualquer. Então, se você pegando... talvez você possa escolher um espaço dual bem escolhido, de maneira que esse cara não vai ser... que esse cara vai ser adjunto, né? Ou seja, que ele vai ser frac-estrela contínuo. Aí você tem, além de você fazer isso, ele ainda é adjunto de alguém. E aí a informação fica melhor do que o que vocês têm. Pode ser que não seja. Pode ser que o operador... Essa foi uma coisa que surgiu na minha mente ali, uma curiosidade, né? Mas bem, isso depois ele verifica. Mas foi ótima a palestra, muito bom, João. Legal. Só um minuto. Bom, deixa eu aproveitar vocês aqui, espera aí. Tá voltando. Espera aí. O negócio agora, eu botei a internet que presta aqui. Você tá 2 vezes. Fecha o outro microfone, Joedson. Você tem 2 microfones ligados, Joedson. Agora sim, agora pipoco do trovão, né, Marcelo? Mas legal, Joedson, parabéns. Eu fico curioso, acho assim, um tanto surpreendente, né? Como é que essa esse coisa é um exemplo tão geral, né? Você. Aí, ó. Você está colocando o exemplo? Tá bom. Eu considero o Y como sendo esse espaço aqui. Tá? Defino essa sequência aqui. Tá? E o operador que eu pego é esse aqui. Então é o contrário, é o domínio L1 e o Y sendo esse cara aqui. Então, domínio do... Certo? Aí esse cara aqui, ele não vai estar na união, não vai ser absolutamente K-somante de L1 e Y, tá? Mas ele é quase somante, tá? E aí, talvez valha a pena você verificar se ele é um adjunto de alguém. O L1 é o adjunto do C0, né? O Y é qualquer banda, você pode pegar um banda que é adjunto de alguém. E aí tentar ver se ele vai ser adjunto de alguém. Esses Ks aí, Joedson, esses LK para K L igual a 3 infinito, então todos eles são reflexivos. Então esse cara aí vai ser o dual também. Esse Y também é um espaço dual. Tá? Ele vai ser a soma C0 dos LK'. Tá? Eu acho que o Joedson caiu de novo. Tá vendo, Nilson? O Y já é um espaço dual também. Então também né? O L1 também. Porque o K começa ali no 3, ó. Só ver se é frac-estrela contínua. Eu acho que é uma pergunta que vale a pena, tendo em vista essa versão do Quapien que eles têm, né? Para ter certeza que realmente ali tem uma coisa maior, né? Claro, já tem a generalização do contradomínio, que já é muito interessante. Eu estou com um computador bom, com a internet ruim, ou com a internet boa no computador ruim. Não, tranquilo, Joedson. Depois vê isso. É só fica a pergunta, vê depois. Ficamos. Não, e está também, está tudo gravado aí, né? Que a Elisa está gravando tudo. As dicas estão todas aí. Depois ele vê o vídeo aí com calma e pronto. A Elisa vai editar a gravação para cortar os pedaços que o Joedson fugiu. É só isso. Parabéns, Joedson. Elisa, pode continuar. Valeu, meu irmão. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Não? Bem, se não houver, eu gostaria de agradecer todo mundo mais uma vez pela participação, em especial ao Joedson, né?
pelo seminário, tá certo? Pela disponibilidade. Edson, muito obrigada mais uma vez e parabéns aí pela palestra, como o Geraldo disse, muito didático, bem interessante o jeito que você apresentou as ideias, bem legal. Muito obrigada.